Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 15 do livro Forças para Recomeçar. Espero que vocês estejam gostando do livro. Também peço que você deixe seu apoio ao canal, é sempre muito importante para mim. E desde já eu deixo aqui a minha gratidão. Capítulo 15. O romance abalado pela influência espiritual. Os dias seguiram sem novidades. Era uma noite de muito calor quando Sérgio e João caminhavam juntos, falando sobre assuntos que Sérgio precisava entender para relembrar melhor. A lua no céu possuía um brilho estranho, opaco. Sérgio sentia-se interessado na conversa, mas seu coração estava oprimido por algum motivo que não conseguia entender. Ele ouvia, ou pensava ouvir. Logo atrás deles, passos e gargalhadas de um grupo nada amigável que os seguia. De repente, qualquer ideia de alucinações fantasmagóricas, por mais aterrorizantes e absurdas que ouviram contar, pareceram insignificantes diante dos olhos de Sérgio. Gigantescas sombras com contornos humanos deformados saltavam sobre ele e o amigo sem tocá-los. Podiam-se escutar seus sussurros, risos. Eram rápidas demais nas movimentações estranhas, como se em algum momento andassem como quadrúpedes. Bloqueando o caminho, foram surgindo à frente de ambos outras criaturas extremamente malignas. Elas pareciam brotar do chão com aspectos monstruosos, urrando como animais ou gritando em uma língua estranha. Virando-se para Sérgio, João lhe falou com brandura e de modo que o amigo podia ouvi-lo em pensamento. Não vamos nos assustar. Nossos anjos guardiões nos acompanham e muitos benfeitores que atuam verdadeiramente em nome de Jesus nos amparam. O que querem? Perguntou Sérgio em pensamento, entendendo que aquelas criaturas não os podiam ouvir. Isso é um método de impor o medo, respondeu João. A língua estranha que usam para a comunicação podem ser dialetos antigos dos homens, linguagem de tempos remotos à reencarnação de muitas pessoas. Pode ser um método de oferecer ou receber mensagens na época em que os politeístas faziam oferendas a vários deuses. Parece que posso entendê-los. Odeiam-nos, querem-nos longe daqui e nos desejam mortos. A morte não existe, não é, Sérgio? Eles estão aí para provar. Esses irmãos estão infelizes, sem esperança. Muitos são verdadeiros escravos aterrorizados e tementes a Deus, mas obedecem a líderes macabros e desequilibrados. Tornam-se vítimas e culpados por cumprirem tarefas inferiores e malévolas. Não está se lembrando do que aprendeu na espiritualidade? Existem regiões espirituais criadas pela força ou poder mental, sendo algo como que verdadeiras colônias de tormentos indizíveis e reparadores. Esses lugares infernais existem por uma questão de ignorância, por causa das mentes voltadas a fazer o mal, mesmo que o considerem pequeno ou nada grave. Contudo, nada é eterno, e dizer que existe um inferno, onde alguém é condenado eternamente, não é verdadeiro. Parados próximos àquelas criaturas espirituais totalmente disformes, Sérgio ainda comentou sincero. Eles formam organizações, falanges, cidades de baixo padrão vibratório, sofrem com as enfermidades do corpo espiritual e com a cobrança constante da consciência por tudo o que fizeram errado. Há líderes insensíveis, cruéis e impiedosos que os dividem, que os separam e selecionam como animais para determinadas tarefas específicas. Que bom, Sérgio! Parece recordar rapidamente o aprendizado obtido em elevada esfera espiritual. Em um livro psicografado pelo querido Chico Xavier, o espírito André Luiz diz que o objetivo essencial de tais exercícios sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça, tanto quanto possível, sob o seu jugo tirânico.
Lógico, sem a evolução mental e espiritual, sem pensar e repensar, sem conhecer a verdade, as criaturas não estarão libertas das energias mentais inferiores, podendo ficar presas a obsessores por muito tempo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse-nos o Senhor Jesus. A fé cega, a fascinação, o fanatismo é o que alimenta o espírito para que ele se submeta a essas condições. O orgulho ou o ego inflado, a vaidade, a trapaça, o narcisismo, a dependência e muitos outros distúrbios de personalidade que, quando encarnada, a criatura experimenta ou usa em benefício próprio, não querendo mudar-se, ela só tem um caminho doloroso de reparação a seguir. O que estamos vendo é uma pequena amostra do que as levarão aos agrupamentos mais inferiores e de piores condições. Sérgio interrompeu temporariamente o que argumentava, mas logo continuou. Quando em uma terapia temos um caso de complexo, distúrbios dos mais diversos, depressão, tendência suicida e outros transtornos, é muito importante lembrarmos que, junto à pessoa, pode haver terríveis espíritos que se afinam a ela com o intuito de vampirizá-la e agredi-la para agregá-la futuramente a falanges espirituais. Entendeu bem sua tarefa, meu amigo. Sinto-me minúsculo. Nem sei por que estou ao seu lado. Não sou digno. Não diga isso, João. Há situações que não entendo ainda e preciso de seu apoio. Você sabe. Não lembro o que me levou a procurar um meio de ajudar as pessoas a se libertarem de tais obscuridades da consciência, pois algumas se comportam como se ganhassem o gosto pela ignorância, pela preguiça. O que te trouxe para essa tarefa foi o seu amor incondicional. Você não está tratando de pessoas, Sérgio. Você está libertando espíritos. Aquela troca de informações e conversa durou frações de segundos, ao tempo em que as criaturas monstruosas subiam como se por fissuras abertas no chão, tomando uma postura de ataque, luta e agressão. João percebeu que Sérgio parecia sufocado e orientou. Seu maior trabalho será vencer as vibrações baixas e hostis. Tentarão atacá-lo de todo jeito. Reaja. Socorra-se elevando o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus. Foi isso que me pediram para te dizer. Veja, João, é a minha irmã. Lembre-se, Sérgio, o pensamento é o centro de atração e repulsão de qualquer mal ou bem que o cerque. Podem usar determinados espíritos para enfraquecê-lo. Farão de tudo para que você não tenha êxito em sua tarefa. Mas eu não sei de nada, não faço nada. Você está repetindo o que eles dizem. Acorde, Sérgio. Foi nesse instante que Sérgio sobressaltou, despertando-se horrorizado com o próprio grito. Levantando-se rapidamente, acendeu a luz, pois tinha a sensação de ver e sentir o que experimentou. Como sempre, dormia sem camiseta. Seu rosto gotejava suor e todo o tronco estava transpirando. Ao olhar para a cama, vi os lençóis remexidos e embolados, sinal de ter se revirado demais antes de acordar. Caminhando até a janela, abriu-a e foi quando a brisa suave da madrugada pareceu medicamentosa, tirando a impregnação da estranha sensação, como a chuva fina que se infiltra tanto na relva como nas folhas altas, despoluindo-as para que respirem melhor. Consultando o relógio, ele murmurou. Ainda são 3h30. Sentando-se na cama, Sérgio pegou um caderno que tinha na gaveta e passou a escrever tudo o que se lembrava do sonho. Mais tarde, no apartamento de Débora, ela conversava com o namorado. Mas não quero incomodá-lo. De que jeito? Acredito que estará mais segura lá em casa, com menos despesas, mais tranquila e... Não sei, eu gostaria que saísse daqui o quanto antes. Ai, Sérgio, dê-me mais um tempinho. Pedia com um jeito carinhoso. Na próxima semana tenho uma entrevista marcada e acho que vai dar certo. Contou animada. Tudo bem, Débora, como quiser.
Ele aceitou calmo, porém contrariado. Riu para relaxar e avisou. Vou levar o Tufi para lá. Coitadinho. Ele ainda está lá na casa de seus pais? Está. Não o levei para nossa casa porque ele ficaria muito sozinho. Fico fora o dia todo e não teria tempo para cuidar dele como deveria. Lá, meus pais ou o Tiago cuidam dele. E você? Quando vai começar a trabalhar naquela empresa? A documentação da PM já saiu? Perguntou rapidamente, mudando de assunto. Eu pedi que me dessem mais um tempo para ser admitido na empresa, mas acho que não poderão esperar mais, e estou com problemas com a documentação e... Sabe, além disso, sinto-me inseguro. Sérgio, pelo amor de Deus, você não vai desistir de sair da polícia agora, vai? Seja como for, lá eu tenho um salário garantido. Tenho medo de que... Não sei. Entrei com pedido de férias e vou aguardar para ver no que dá. A namorada, repentinamente, reagiu de um modo estranho e totalmente incomum à sua personalidade. Levantando-se, protestou inconformada e aos gritos. Sérgio, você nunca teve uma oportunidade tão boa. Esse sempre foi o seu sonho. Antes tinha preocupação em abrir um consultório sozinho e não ter pacientes. Tudo sumiu como em um passe de mágica com a clínica da qual é sócio. De repente, vem a oportunidade de trabalhar na empresa por meio período, horário fixo e um salário compatível com o da polícia. E você quer desistir? Não posso me conformar. A maneira como Débora se expressava, gritando, atraía obscuras vibrações. Em instantes, profundas energias inferiores invadiam o ambiente. Frustrado com a reação da namorada, Sérgio permaneceu silencioso por longo tempo, estranhando e observando-a esbravejar sozinha. Não suportando a pressão sofrida em pensamento, ele se levantou, encarou-a nos olhos, interrompendo-a com voz grave e firme. Não preciso ir à direção da desgraça. Parece que ela marcha ao meu encontro. Saí da maldita casa de meus pais para não ouvir os gritos e as reclamações de minha mãe e minha cunhada. Estou assombrado ao ver você agindo igual a elas. Pensei que me libertaria dos pesadelos asfixiantes, mas eles me perseguem. Não adianta eu mudar as coisas à minha volta. O que preciso é mudar as minhas escolhas. Após o susto que levou, pois nunca ouviu falar daquela forma e vendo-o caminhar em direção da porta, Débora correu, segurou-o pelo braço e pediu entre as lágrimas de arrependimento. Por favor, desculpe-me, Sérgio. Ele não se virou para encará-la e permaneceu parado, somente ouvindo-a se justificar. Eu não sei por que disse aquilo daquela forma. Você me conhece. Não costumo brigar e... Abraçando-o pelas costas com força, Débora chorou verdadeiramente sentida. O rapaz se virou, e a jovem escondeu o rosto em seu peito, chorando um pranto compulsivo. Agindo com estranha frieza, ele sobrepôs o braço em seus ombros, conduzindo-a para o sofá e fazendo-a se acomodar. Vendo-o em pé à sua frente, pareceu implorar, ao pedir. Sente aqui, eu te adoro. Desculpe-me. Vou ser bem sincero com você, Débora. Falou com baixo volume na voz grave e fitando-a com uma tristeza indefinível nos olhos verdes marejados. Eu vim aqui porque não estava bem comigo mesmo. Em palavras bem simples, posso dizer que desejava só ficar ao seu lado, quieto, calado, dar e receber carinho enquanto assistíssemos a um filme, sei lá. Eu queria seu colo, entende? Faz tempo que não ficamos sozinhos, só desfrutando a companhia agradável um do outro e... Ela o olhava firme e nada disse. O namorado continuou no mesmo tom sentido. Eu te amo, Débora. Te amo muito. Diante de tantas dúvidas e incertezas sobre decisões sérias e definitivas que tenho para tomar, eu não gostaria de ter qualquer outro problema. Desejaria que fosse morar comigo, mas como não quer, respeito a sua vontade. Você,
com a tempestade emocional que criou agora há pouco, não me proporcionou um instante de paz, quietude e aconchego. E era só disso que precisava para decidir o que é mais correto fazer na minha vida, para as nossas vidas, agora. Débora, fiquei decepcionado porque você agiu como alguém que eu não quero nem lembrar. Mais desiludido ainda porque desconheci esse lado da sua personalidade. Sérgio, Ela não sabia o que dizer. Engolindo seco, com lágrimas quase rolando, o namorado aconselhou em tom sereno. É melhor conversarmos outra hora, ou diremos coisas das quais podemos nos arrepender. Curvando-se e beijando-a na cabeça, o rapaz se virou e saiu sem olhar para trás, deixando-a em imenso conflito íntimo e arrependimento. Uma dor estranha parecia esmagar seu peito. Sérgio dirigia sem rumo, remoendo as ideias em um penoso estado de consciência devido ao choque por ver as tendências de Débora e as influências espirituais que lhe chegavam. Repentinamente, lembrou-se de que Rita decidiu retornar para a casa onde morava, pois desde a morte de seu irmão e de seu noivo tinha ficado no apartamento de Débora. Movido por um súbito impulso, ele decidiu visitá-la, pensando que a amiga poderia socorrê-lo de algum modo, nem que fosse só o ouvindo desabafar. Estacionando o carro frente à residência da moça, percebeu que as janelas estavam abertas, um sinal de ela estar em casa. Em frente do portão, Sérgio havia tocado a campainha várias vezes, mas não foi atendido. Podia ouvir uma música tocando em volume um tanto alto no interior da residência, e por isso chamou em voz alta, gritando o nome de Rita. Em vão. Da casa ao lado saiu uma senhora de cabelos grisalhos que olhou de modo curioso, enquanto andava vagarosamente em sua direção. Quando se virou para cumprimentá-la e pedir informações sobre a colega, a senhora se adiantou. — Você é um dos amigos da Rita, não é? — Sim, sou. Meu nome é Sérgio. — Eu já vi você aí com a outra moça, amiga dela, a... Débora. — Isso, admitiu a senhora. — Olha, moço, minha idade não deixa mais eu pular um muro. Por isso, já ia ligar para a polícia, mas fiquei com medo. — Por quê? O que aconteceu? Preocupou-se ele. Há 2 horas, eu acho, vi a Rita entrando e perguntei como ela estava e... Acho bom você dar um jeito de pular esse portão. Não gostei do jeito dela. Falou que não tinha mais ninguém e que preferia morrer. Depois me largou aqui sozinha, ligou o rádio alto e não atendeu quando eu chamei. Toquei a campainha. Nem atendeu quando liguei para a casa dela. Eu ia ligar para a polícia, mas e se não for nada? Você é amigo dela, se puder, vai lá, filho, corre. Sérgio suspirou fundo. Não dando importância ao frio que corria em seu corpo, escalou o alto portão, saltando com agilidade para dentro do quintal. Correndo até a porta da frente, viu que estava bem trancada e seria difícil arrombá-la. Nas janelas havia grades. Apressando-se para os fundos, abriu a porta após vários pontapés. Chamando pelo nome de Rita, foi entrando na casa à procura da amiga. Acreditando ouvir um gemido sufocado, correu para a sala, onde a música alta o incomodou imensamente. Desligando o aparelho de som, Sérgio olhou para o canto e ouviu atrás da mesa da sala de jantar um murmurinho lamentoso e viu os olhos de Rita se fechando. Rápido, chegou até a amiga rasgando o saco plástico forte e transparente que lhe vestia a cabeça, onde foi colocado e apertado com larga fita adesiva em torno do pescoço. A jovem desmaiou por falta de ar e permanecia inerte. Imediatamente tentou fazer respiração artificial, mas as mãos da moça, amarradas nas costas com inúmeras voltas da larga fita adesiva, não deixavam seu corpo ficar na posição adequada. Sérgio tentou puxar as amarras e não conseguiu soltá-las. Sentiu como se os seus olhos fossem atraídos para ver a pequena faca de cozinha sobre a mesa. Usando-a, cortou as fitas, colocou a amiga na posição correta, realizou respiração artificial e massagem cardíaca. Ele ficou assustado, pois ela permanecia imóvel. De repente,
Rita pareceu ter retornado à vida ao respirar forte, rápido, como se sufocasse um grito, como se o ar fosse acabar. Lágrimas correram imediatamente enquanto ela olhava para os lados, tentando entender ou recordar de alguma coisa. Tossindo repetidas vezes, tentava curvar o corpo, mas não tinha forças. Sérgio chorou em silêncio. Nunca pensou em ver algum amigo ou amiga naquela situação e sob os seus socorros. Tirando-lhe as fitas e o resto do plástico rasgado do pescoço e livrando os punhos dos adesivos, pediu com brandura. Calma, Rita. Está tudo bem. Pegando-a nos braços, levou-a para o quarto, colocando-a sobre a cama. Vendo-a mais consciente, ele perguntou mais calmo. Rita, você está bem? Estou, respondeu atordoada e largada sobre a cama. Eu sei que você tem plano de saúde, por isso seria bom irmos para um hospital do seu convênio e... Não! Gritou ao implorar, sufocando o choro num travesseiro. Sentando-se ao seu lado, Sérgio acariciou seus longos cabelos negros e cacheados. Depois lhe afagou o rosto até que, cuidadosamente, fez com que o encarasse. A amiga o fitou por um segundo e fechou os belos olhos negros num gesto de fuga ou vergonha. Erguendo-a para que se sentasse, Sérgio a abraçou com carinho piedoso. Não suportando a troca de energias salutares, amigáveis e reconfortantes que lhe invadiram a alma, Rita o apertou forte, escondeu o rosto no braço e chorou. Chorou como nunca tinha feito antes. Algum tempo depois, o telefone tocou insistentemente e o rapaz decidiu atender. Era a vizinha que desejava notícias. Ele deu-lhe uma desculpa convincente de que Rita teve uma crise de choro, mas estava bem. A senhora agradeceu a satisfação, desligando em seguida. Retornando ao quarto, Sérgio a observou melhor, verificando um machucado em seu rosto. Rita parecia mais calma, mantendo o olhar perdido, sem fixar em ponto algum. Sentada ao seu lado, num gesto de amizade, Sérgio lhe fez um afago no braço com as costas da mão. Momento em que, instintivamente, a amiga se encolheu. Prudente, expressando muita tranquilidade, perguntou. Rita, o que aconteceu? Lágrimas rolaram em sua face pálida, e o amigo tornou explicando. Preciso saber o que aconteceu aqui. Primeiro, porque você precisa de atendimento médico. Sofreu pela falta de ar tempo o suficiente para desfalecer. Precisei ressuscitá-la. Segundo, em minha opinião, esse pode ser um caso de polícia. Estou errado? Com voz rouca pelo choro, ela praticamente murmurou. Tentei me matar. Conte como foi, Rita. Peço isso como amigo, pois o modo como a encontrei é bem estranho e suspeito. Sem encará-lo, sentada na cama, abraçando as pernas e ficando encolhida, ela contou com breves pausas e voz baixa entre os soluços e as lágrimas, expressando grande tristeza. Estou mal. Não consigo explicar o aumento dessa dor, dessa falta imensa que me consome. Não tenho mais nada, Sérgio. Não tenho esperança nem energia, nem vontade alguma. Não sou útil ou necessária a alguém. Não tenho ninguém. Então cheguei do mercado e tive a ideia de colocar um fim a todo esse desespero, essa dor. Pode me explicar como conseguiu se amarrar daquele jeito? Tornou calmo. Peguei o saco plástico grosso que trouxe do mercado, coloquei na cabeça e o prendi com a fita adesiva em volta e enrolei a fita adesiva em meus punhos com as mãos para trás, para não desistir e rasgar o plástico. Isso foi bem difícil de fazer, não achou? Não, chorou. Porque a faca estava sobre a mesa. Rita abraçava as pernas encolhidas e balançava vagarosamente o corpo, exibindo o sinal de nervoso. Não o encarava. Demorou um pouco, mas respondeu, oferecendo várias pausas como se refletisse antes. Enrolei a fita no saco plástico sobre o pescoço. Cortei com a faca e depois de dar voltas nos pulsos com o rolo adesivo, eu...
Como machucou o rosto? Acho que bati na mesa. Seus braços estão machucados com espécies de pancadas. Não sei. Sérgio sabia que ela mentia escondendo alguma coisa, porém não era o momento certo para exigir-lhe nada. Afagando-lhe os cabelos, procurou curvar-se para olhar em seus olhos e dizer: Minha amiga, você não está sozinha. Eu sei que rupturas drásticas de relações amorosas são significativas, como a de seu irmão e de seu noivo, trazem um impacto doloroso e irremediável, indiscutível e em curto prazo. Quando você tenta sobreviver à solidão, um estado mental de depressão extrema a domina. E não é fácil sair dele. Vendo as lágrimas correrem em seu rosto, ele continuou: Eita, não é fácil, mas há solução. Nesse momento, ela ergueu a face banhada pelas lágrimas, onde exibia grande angústia. Encarando-o firme, perguntou vagarosamente: Qual é a solução? Como eu posso levar uma vida normal? Principalmente agora. Tem muita coisa que você desconhece. Puxando-a para um abraço, Sérgio a confortou num acalento silencioso enquanto a embalava preocupado com o que deveria fazer. Após algum tempo, vendo-a mais tranquila, argumentou: Eu me considero seu amigo. Você foi e continua sendo uma pessoa muito importante para mim. Fiquei surpreso e assustado ao chegar aqui. Pequena pausa e falou: Considero-a uma pessoa tão espiritualizada, tão elevada. Você e o João me deram tanta noção para entender as experiências de uma encarnação. Vocês me disseram que a vida não termina com a morte do corpo físico. Após propositais segundos, ele contou: Sabe, hoje eu saí do apartamento da Débora e ia para minha casa. De repente, senti uma dor no peito e pensei que ia infartar. Foi uma coisa tão estranha. Aí eu decidi vir aqui para conversarmos um pouco. Rita, isso não aconteceu por acaso. Então, por que não chegou antes? Sussurrou entre o choro. O quê? O que disse? Perguntou por não entender. Vendo-a balançar a cabeça negativamente a fim de não responder, ele indagou: Diga-me uma coisa, exatamente agora você tentaria contra a própria vida? Sérgio se surpreendeu ao vê-la abraçá-lo forte e rapidamente, chorando de modo compulsivo, experimentando um pranto doloroso e triste. Sabia que ela escondia alguma coisa, pois a situação em que a encontrou era bem estranha. Como especialista, ele tinha conhecimento de que aquele ocorrido merecia muita atenção e ajuda imediata. Permanecendo em silêncio por um tempo ao lado da amiga, ofereceu-lhe carinho e atenção. Afastando-se dele, ela tornou a deitar e abraçou o travesseiro, encolhendo-se sobre a cama. Não chorava mais como antes, parecia se controlar. Fitando-a com piedade, Sérgio avisou: Vou tomar água. Quer um pouco? Não, murmurou. Chegando à sala, o rapaz olhou por toda a volta. Algo o intrigava, talvez por pressentimento ou pelas experiências que possuía como policial. Após olhar cômodo por cômodo e observar meticulosamente cada detalhe, nos quais não parou de pensar, decidiu telefonar para Débora, pois, sendo a melhor amiga de Rita, ela poderia ajudar muito. Entretanto, o telefone do apartamento só chamava, e o celular não era atendido. Deixando o recado na caixa postal para que a namorada entrasse em contato com ele o mais rápido possível, só lhe restava aguardar. Retornando ao quarto, pediu para que Rita se sentasse e foi obedecido de imediato. Entregando-lhe uma xícara de chá em suas mãos fracas e trêmulas, ele notou que a jovem apresentava grande desânimo. Humilhada e abatida, não o encarava. Mais de 2 horas haviam passado e Débora não telefonou. Diante do profundo silêncio que reinou, Sérgio decidiu que a colega não poderia ficar só. Pondo-se frente a ela, considerou em tom brando: Rita, a Débora não me ligou até agora.
Você não pode ficar sozinha e virá comigo para minha casa, certo? Não, vou ficar aqui. Desculpe-me, mas não está em condições de decidir. Falou calmo, porém firme. Não vou. Alterou-se ela, chorando. Ou você vem comigo, ou eu ligarei para a polícia e iremos para a delegacia registrar essa ocorrência. Certamente vão encaminhá-la para um exame de corpo de delito, no qual passará por um médico que vai examiná-la, relacionando a série de lesões que você apresenta. Depois disso, vou levá-la ao hospital de seu convênio, onde pedirei que um médico psiquiatra a atenda. E como psicólogo, preciso relatar tudo o que houve e pedir uma internação para sua segurança. Além do mais, Rita, há detalhes estranhos nesse acontecimento. Vou solicitar ao delegado uma perícia técnica em sua casa pelos fatos duvidosos. Assim que Sérgio desfechou, viu-a com a respiração alterada, quase ofegante. Rita o encarava firme, exibindo uma estranha preocupação e medo no olhar. Sem que ele esperasse, ela reagiu rapidamente ao pedir. Não chame a polícia. Não faça nada disso. Soluços entrecortaram sua voz quando decidiu. Eu vou com você. Só o quê? Perguntou diante da demora. Só vou tomar um banho e me trocar. Não, negou de imediato e bem firme. Como não? Não vou deixá-la sozinha, trancada no banheiro. Pensa que sou amador? Sem esperar que ela dissesse algo, tornou no mesmo tom. Preciso saber de uma coisa. Por que não quer a polícia aqui? Chorando, a jovem respondeu. Estou com vergonha. Não quero me sujeitar a uma série de perguntas e investigações. Não quero ser humilhada. Tudo bem. Temos algumas horas para pensar e decidir o que fazer. Não vamos mexer em nada nesta casa. Pegue somente as roupas de que precisar. Eu já arrumei a porta dos fundos e a tranquei por dentro. Sairemos pela porta da frente. Você vai para minha casa e, quando a Débora chegar, pode ir para o apartamento dela. Mas... Não tem mais, Rita. Se não fizer como estou sugerindo, vou chamar uma viatura. Cabisbaixa, obedeceu. Chegando à sua casa, Sérgio sentia-se tomado de esquisitos perturbadores sentimentos. Disfarçando o que experimentava, procurou dar uma entonação mais terna e amigável ao tom de voz e pediu. Rita, vá para o meu quarto e descanse um pouco até eu encontrar a Débora. Só não feche a porta. Posso ficar aqui na sala? Claro, fique à vontade. Ela sentou-se no sofá, inclinou-se para o lado e se encolheu, cobrindo as pernas com a própria saia longa. Vendo-a apoiar a cabeça sobre algumas almofadas, Sérgio pegou o telefone e foi para o outro cômodo a fim de ligar para Débora. Fez várias tentativas, mas não conseguiu. Preocupado, pensava em alguma alternativa, pois não sabia o que fazer. Voltando à sala, encontrou Rita com os olhos fechados. Não acreditou que estivesse dormindo, mas sim em profunda reflexão. Pegando as 2 sacolas com as roupas da moça, levou-as para o seu quarto, colocando-as sobre a cama. Virando as costas rapidamente, ele não reparou que uma delas havia tombado, deixando expostas e caídas algumas peças íntimas que pertenciam à amiga. Aquele dia parecia longo demais. O sol do verão quente não queria se pôr apesar da hora. Sérgio havia passado o dia sem comer. Indo para a cozinha, levou o telefone para tentar falar com Débora, ao mesmo tempo em que pensava em preparar uma refeição. Foi nesse instante que escutou um barulho na porta da sala. Teve a sensação de segundos de alívio, pensando que fosse sua namorada. Mas ao se aproximar, viu Tiago entrando em companhia de sua mãe. E aí, cara, tudo bem? Cumprimentou alegre, mas estranhou ver Sérgio petrificado. Dona Marisa olhou para o sofá com um ar de reprovação e repudiou ver Rita sentando-se rapidamente, parecendo assustada com a visita. Oi, mãe. Oi, Tiago. Tudo bem? Disse Sérgio, sem conseguir disfarçar certa surpresa.
Como você está, Sérgio? Nunca mais foi lá em casa. Falou a mulher de um modo arrogante, sem esperar que o filho respondesse, comentou. Mas você não é a Débora. Não, mãe, avisou Tiago em socorro do irmão. Essa é a Rita, uma amiga nossa. Virando-se para a colega, apresentou. Rita, essa é a dona Marisa, nossa mãe. Prazer, cumprimentou a jovem com timidez. Prazer, Rita, mas pensei que a Débora estivesse aqui. Sérgio olhou-a surpreso, como se sua memória tivesse apagado. Percebendo-o confuso, Tiago lembrou-o brincando. Acorda, meu irmão. Você pediu para eu trazer a mãe e o pai aqui hoje para verem sua casa e conhecerem melhor a Débora. Esqueceu? Não, tentou mentir. É que tive alguns compromissos hoje e acabei me atrasando. Cheguei quase agora. Sente-se, mãe. Pediu com um gesto educado. Contudo, percebia-se que algo estava errado com Sérgio, que parecia nervoso. Sem dar atenção ao filho, Dona Marisa permaneceu em pé com postura orgulhosa e pensamentos malignos, obedecendo exatamente ao que espíritos mórbidos exploravam em seu coração e a faziam usar. Dando alguns passos, enquanto olhava detalhadamente tudo à sua volta, comentou num tom amargo. É uma boa casa. Venha conhecer melhor, pediu Sérgio, que mesmo atrapalhado mostrava-lhe tudo. Aqui é a cozinha, é bem espaçosa. Tem uma lavanderia e um quintal. Depois iremos lá. Venha, pediu ao ser seguido. Aqui tem um banheiro. Aqui um dos quartos. Neste fiz um escritório e... mostrou, abrindo a porta ao comentar. Esse é meu quarto, é uma suíte. Ao entrar para observar melhor, a mulher foi para perto da cama de casal e pegou com as pontas de 2 dedos uma das peças de roupa íntima que estava no chão. Virando-se para Sérgio e exibindo repugnância ao mostrar-lhe, perguntou rude. O que significa isso? Ele sentiu o rosto queimar, pois qualquer explicação seria inútil. Contudo, disse a verdade. Isso é da Rita, mãe. Pegando a peça de roupa da mão de sua mãe, colocando-a novamente na sacola, tentou dizer. Eu e a Débora somos melhores amigos da Rita e ela passa por uma situação difícil e... Pode parar, Sérgio, exigiu com frieza. Já entendi por que quis sair de casa. Mãe, espere aí. Primeiro veja essa cama de casal e você é solteiro. Sua namorada não está, mas deve chegar daqui a pouco. A amiga de vocês traz roupas íntimas e deixa em seu quarto. E você, com essa cara de assustado porque esqueceu que nós viríamos para cá hoje. Ainda bem que seu pai não veio. A mulher saiu do quarto reagindo gravemente, repreendendo inclusive Tiago, que não sabia o que acontecia, pois estava na sala sentado ao lado de Rita. Sem trégua, ofendeu-os. É por causa dessas orgias que você vive socado aqui? Espere aí, mãe, gritou Sérgio. A senhora não sabe o que está acontecendo. Nem quero saber, respondeu agressiva. E olhando para a Rita petrificada, Dona Marisa gesticulou com desdém e pouco caso, humilhando-a. E você? Não tente se apresentar como amiga. Estou longe de compreender o sentido de amizade quando vejo uma vadia sem vergonha como você. Após as graves ofensas, a mãe saiu porta fora, sem que Sérgio pudesse replicar. Tiago não entendeu a situação, mas trocou o olhar com o irmão e correu atrás de sua mãe a fim de levá-la embora. Rita caiu numa crise de choro e curvou-se sobre uma almofada. Atordoado e com os pensamentos desorganizados, Sérgio estava incrédulo com o que acabava de acontecer. Sentia-se estranho, dominado por um mal-estar que não o deixava organizar as ideias, nem os pensamentos com soluções. Arrancando forças do fundo da alma, ele sentou-se ao lado de Rita, fez com que a amiga se erguesse e o encarasse, avisando com voz bondosa. Preciso da sua ajuda. Por favor, escute-me. Ela foi parando de chorar e ficou mais atenta à medida que ele falava.
Eu gostaria de desaparecer agora, mas não posso. Por essa razão, preciso de você. Como assim? Lembra quando eu falei o quanto minha mãe era fria e injusta? Lembro. Você, Rita, mais do que qualquer pessoa, acompanhou tudo o que ela armou para a Débora. Foi tão grave que resultou naquele acidente. Sempre que tento me reconciliar com minha mãe, a situação fica difícil. Aconteceu o seguinte. Fiquei sabendo que ela e meu pai reclamavam a minha falta e o fato de não conhecerem esta casa. Então marquei com o Tiago para trazê-los aqui hoje. Planejei para a Débora vir a fim de melhorar o clima entre todos, pois sei que o Tiago está enfrentando acusações e ofensas injustas por sempre estar comigo. Mas hoje eu acabei destruindo seu dia, a sua reconciliação com seus pais. Nada disso. Espere, Rita. Sabe, contou com a voz que imprimia cansaço. Estou passando por um período de dúvidas com algumas decisões definitivas em minha vida. Tive uma noite difícil. Sonhou novamente? Perguntou, mas interessada em ajudá-lo. Mas o pior não foi isso. Bem cedo eu estava mal. Queria colo, entende? Daí fui ao apartamento da Débora e nós brigamos. Ela gritou comigo, foi exigente, agressiva com as palavras. Tive vontade de gritar, quebrar alguma coisa, mas me controlei e... Como foi difícil. Procurei manter a calma, disse algumas coisas para ela e fui embora. Passei na sua casa e... Nada foi por acaso. Esqueci completamente que o Tiago traria meus pais aqui. Eu já esperava que minha mãe fosse procurar alguma coisa para me criticar, deixar-me magoado, e encontrou. Pronto. Foi o que ela queria. Foi por minha causa, falou sentida. Não, Rita, afirmou bondoso, afagando-a no rosto. Se você não estivesse aqui, ela acharia outro motivo para brigar, gritar e reclamar. Por favor, ajude-me a superar essa angústia. E como se não bastasse minha mãe fazer isso, eu estou com remorso por ter falado um monte de coisas para Débora e acho que ela está magoada comigo, por isso não me atende. Como posso ajudá-lo, Sérgio? Você é minha amiga, falou, olhando-a nos olhos. Preciso que compreenda que a dona Marisa é orgulhosa, ambiciosa, frustrada e... Não quero que chore por causa do que aconteceu aqui. Não se sinta humilhada pelas acusações da minha mãe e... Por favor, desculpe-me por fazê-la passar por uma situação como essa. Não foi sua culpa. Estou me sentindo péssimo. Tem tanta coisa acontecendo comigo. Está sendo difícil eu controlar minha vida, decidir-me. Em que eu poderia ajudá-lo, Sérgio? Perguntou esmorecida. Se pudesse me ouvir, já seria um bom começo. Pediu, entonando na fala uma súplica e expressando no rosto uma exaustão triste. Diante do silêncio, ofereceu meio sorriso e a chamou. Já é noite e não comemos nada até agora. Vamos lá para a cozinha e, enquanto conversamos, preparamos um sanduíche natural. Está calor e é bem saudável. Levantando-se, estendeu-lhe a mão e sorriu ao convidá-la. Venha, estou morrendo de fome, disse, forçando-se ao ânimo para convencê-la. Aceitando a mão amiga, Rita ofereceu leve sorriso e se ergueu. Visivelmente constrangida e tentando esconder certo nervosismo, ela falou com voz baixa, mas nítida. Eu te ajudo sim, mas está calor e eu queria primeiro tomar um banho. Pensando rápido e agindo de forma dissimulada, Sérgio demonstrou-se alegre. Pegou-a pelo ombro como se brincasse e a conduziu ligeiramente para a cozinha enquanto falava. Ah, não! Quando sair do banho terá de me socorrer. Estarei desmaiado. Primeiro vamos comer alguma coisa, pelo amor de Deus. Ele sorriu satisfeito por induzi-la com agilidade e, oferecendo-lhe algumas tarefas, conseguiu distraí-la. Continua no capítulo 16. Até lá!